Olá, pessoal, tudo bem? Nessa edição super especial da nossa série Papo de Professor, o papo hoje é com a Flávia Araújo, que me convidou para uma live no canal dela, onde nós falamos sobre inclusão, diversidade, adaptação de conteúdo, planejamento e muito mais. Então, para quem não pôde acompanhar ao vivo, nosso episódio de hoje, canal Flávia Araújo convida Gé Marchetti para a live Balé Clássico e a Inclusão. Oi, agora acho que Oi, deu. eu recebi aqui mensagem no WhatsApp, tira do Wi-Fi, deve ser isso. Eu Então, tirei. ai. É que você tava falando coisas tão importantes, você tava travando tudo. Eu falei, ai, não acredito, não. Eu preciso avisar pra ela de algum jeito. Agora já tá funcionando? Agora tá normal pra mim. Espero que pra todo Então mundo tá bom. esteja, ó. Tá todo mundo dizendo que tá ouvindo bem. Acho que Ai, você vai que ter bom, que bom. que retroceder e Recomeçar, voltar. né? Recomeçar, por Então favor. tá, vamos lá. Então, eu estava falando que, para mim, a inclusão, ela não é só da pessoa com deficiência, né? A gente foca muito nesse assunto, porque é um assunto que está mais em alta e as pessoas estão começando a chegar mais para nós, mas eu vivi a parte da inclusão social mesmo, né? Porque eu venho de uma Sim. família bem humilde, assim, minha mãe trocou muito tempo o trabalho dela pelas nossas aulas de balé e foi muito sacrificante. E a gente passou muitos apuros, assim, para conseguir estudar. Os meninos da companhia lá do Balé de Cegos, eles falam que eu tive vida de bailarino. Porque bailarino vai pingando de escola em escola com bolsa, né? Verdade. E a minha vida foi bem assim. Então eu estudei a vida inteira com bolsa, não tinha a menor condições de pagar. Então eu já tinha esse olhar, né? Porque eu conhecia tantas crianças, eu sempre estudei em escola pública, que queriam muito fazer, mas que não tinham oportunidade. Aqui em São Paulo a gente tinha o Teatro Municipal, né? Mas Aham. eram pouquíssimas pessoas que entravam. E ainda Sim. assim, eu fiz o balé lá e a gente via que mesmo lá era uma coisa elitista, porque não tinha esse transporte gratuito na época. Então, assim, eram muitas questões, né? Era um período inteiro lá para depois ter que comer na rua, para ir para a escola. São coisas que quem não tem essa realidade não consegue É. identificar, o tanto que é difícil. E muitas oportunidades a gente acaba perdendo por isso também. Então, a inclusão entrou na minha vida assim, vendo a luta das pessoas à minha volta, né? Eu até falei esses dias no canal sobre as meninas negras, né? Quantas bailarinas negras talentosíssimas que eu cruzei Sim. na minha carreira, no meu caminho, e que não foram para frente, assim, não tiveram oportunidade, É. porque só faltou oportunidade, não faltou mais nada. Eu conheço meninas muito mais talentosas que eu, que mais novas já dançavam muito mais que eu, e eu era chamada para fazer os papéis fora, né? Eu dançava em outras cidades e elas não. Então, eu acredito que a inclusão a gente tem que pensar nesse todo, assim, né? Hoje eu tenho a Sim. oportunidade de trabalhar com pessoa com deficiência e eu amo, assim, foi uma coisa que eu descobri qual foi a minha missão dentro da minha vida toda profissional. E eu acho que a gente não tem muito ainda contato com as crianças em outros espaços, porque os pais ainda não confiam de entregar, Sim. né, aquela joia preciosa, porque eu falo até que eu não gosto que chame assim, a criança especial. Gente, Aham. que mãe que não tem o seu filho como especial para si, É verdade. né? Então eu acho que falta só essa confiança, assim, de pessoas se prepararem, né, de se abrirem para receber esse público também. Eu trabalho lá no Balé de Cegos, né, na Associação Fernanda Bianchini, já tem 5 anos, e eu trabalho com pessoas com deficiência em todas as escolas regulares que eu atendo também, porque eu já tenho essa identificação. Então eu vejo a criança Aham. passeando no pátio, eu vou, eu chamo, eu converso com os Ai, pais, que eu legal. insisto, porque às vezes eles só não levam porque eles falam, nossa, eu nunca imaginei que o meu filho pudesse fazer o que minha filha Poderia pudesse fazer. fazer. Né? Eu acho que falta muito esse espaço, assim, essa conversa, sabe? Essa oportunidade Sim, da gente estar falando com os professores. A gente tenta atingir e às vezes as pessoas têm até um bloqueio, assim, né? Ai, meu Deus, não, eu não consigo. Gente, é muito mais tranquilo do que as pessoas imaginam. é verdade. Eu vou até te falar uma coisa. Eu tenho uma amiga, ela tava, acho que ela deve estar por aqui, minha melhor amiga. Ela chama Elaine. Ela tem
Elaine, vou te pedir, eu nem pedi autorização dela, mas enfim, eu acho que é uma história bonita, ela já falou no canal, então acho que não vai ter problema. Eu tenho um vídeo gravado com ela no canal. Ela tem diabetes desde pequenininha, e aí ao longo dela, ela tem a minha idade hoje, já tá com 34, na verdade, e aí ela acabou... Ah, ela tá aí, ó. Eu vi. Ela acabou adquirindo baixa visão com o tempo, né, por conta do diabetes, enfim. E ela, enfim, ela enfrentou algumas dificuldades, passou por um quadro, ficou em casa por muito tempo até se adaptar a essa questão. E aí eu comecei a estimular ela a sair, a passear, enfim. E aí eu falei para ela assim: por que você não vai dançar? Uhum. Porque eu lembrava do balé de cegos e ela falou assim: ah, mas será que eu consigo fazer? Eu tô me adaptando a tantas coisas. Eu falei assim: eu não sei, pode ser que você consiga, né? Uhum. Então, não custa você tentar, não custa você ir descobrir, não custa você experimentar. E, enfim, ela acabou indo. Inclusive, ela entrou lá na Balonê, no estúdio onde eu dou aula, sou coordenadora. Ela ficou por uns 2 anos, eu acho. Olha que E ela incrível. se apresentou, participou de espetáculos, fez aula de jazz, fez aula de balé. Então, acho que entra muito nisso que você está falando, né? A gente trabalha, pensa, é difícil para eles também perceberem que podem, né? Uhum. E para a gente também ter essa percepção de que podem. Então, é muito mais amplo, né, do que a gente imagina. É muito mais amplo do que a gente imagina. Essa questão da autoestima, né, do incentivo, tanto do professor, né, que o professor tem que confiar ali que vai conseguir, Sim. quanto do aluno que chega, né? Eu também tive uma experiência incrível. Eu morei 12 anos em Brasília, né? Eu saí daqui com 18, fui convidada por uma escola lá, umas escolas para dar aula e uma companhia para dançar. E eu sempre quis muito estudar. Queria fazer faculdade. E aqui em São Paulo não tinha como, porque as pessoas ainda queriam que a gente fosse muito para festivais, porque o mercado aqui é esse, né? É festival, Sim. é dançar, é cachê aqui. E eu queria muito dar aula e queria estudar. Eu sempre, acho que pela origem humilde, assim, aquela história de que eu precisava fazer uma faculdade. Se eu não fizesse uma faculdade, eu não ia ser ninguém, né? Então eu fui para lá. E eu tive uma experiência muito incrível lá, tanto com essa questão do social, né? Quanto da questão da terceira idade, menina. Como as pessoas com terceira idade chegaram, assim, eu tinha uma turma que eu até brinco, assim, que eu parei de dar, brinco não, é verdade, eu parei de dar aula para a terceira idade deles muito velhinhos, assim, porque eles morriam de fato, né, com o tempo de convívio, eles já estavam muito velhinhos. Eu tive uma aluna lá, Dona Amália, que quando ela chegou, todo mundo falava, não vai dançar, toda descoordenada, assim, ela era muito ansiosa e tal. E eu falava, claro que ela vai ter a dança dela, mas ela vai dançar. Sim, Ela a dança dela, isso é muito importante. Ela nunca revelou a idade dela pra gente. Ela entrou no balé, ela ficou 4 anos comigo e ela dançou no Teatro Nacional, ela fez a parte dos adultos do Quebra-Nozes, ela se realizou total, sabe? E aí ela veio a falecer, ela sofreu um acidente, caiu, um mal súbito, caiu e faleceu assim do nada. E que eu falo que até nisso Deus tem uns planos perfeitos, né? Porque ela tão ativa jamais ia conseguir ficar de repente numa cama, enfim. E quando eu fui ao velório dela, com uma outra senhorinha que eu sabia que tinha 70 anos, eu descobri que a Dona Amália tinha 94 anos. Nossa! 94 Poxa, olha anos, isso. Flávia. Quando eu fiquei fazendo a conta, eu fiquei chocada. Eu falei, não é possível. E ela trabalhou flexibilidade, ela trabalhou coordenação, ela trabalhou força, tudo. Mas porque eu não tinha na minha cabeça a limitação da idade dela. Porque se eu soubesse que eu estava lidando com uma senhora de 90 anos na época, talvez eu ia cheia de dedos, né? Sim. Mas não. Eu fui que fui e olha aí o resultado. Foi lindo. Tenho fotos dela, ela fazia flamenco, ela fazia tudo. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente fala muito do nosso coração tá aberto, sabe? As nossas, né, possibilidades estarem abertas e essa acolhida. Eu vi que a Natália tá online aqui, a Natália Cassano. Ela é filha da minha professora do prézinho. E eu
Eu encontrei essa professora agora com essas coisas de quarentena, minha mãe mexendo nas coisas, né? E eu sempre pensei muito nessa minha professora, porque ela sempre foi, assim, a lembrança que eu tenho dela é do acolhimento, sabe? De às vezes chegar assustada na escola e aquela acolhida e tal. E aí, quando minha mãe achou meu diploma, eu corri na internet, achei, e aí achei a minha professora. E eu falo assim, gente, como a gente não sabe o poder que a gente tem na vida das pessoas, né? Porque muito do que eu tento fazer com os meus alunos, as crianças, os adultos, adolescentes, qualquer idade, é essa sensação que eu tinha quando eu chegava na escola e era acolhida pela Lu. Então, e a filha dela, a Natália, hoje, ela tem com 20 anos e a Natália tem deficiência. Ela é cadeirante, né, Nath? Mas faz judô, toda atleta, fez balé, já vi vídeos dela fazendo balé. E a gente fala, poxa, como o mundo é tão pequenininho, né, e tão grande. E a gente só precisa se abrir para ele, né? Ó, tem alguém a falando Cris aqui. tá dizendo aqui, eu tenho um grupo que a minha caçula tem 69 e a mais velha tem 87. Olha, maravilhosos, Cris, maravilhosos. Eu até comentei, eu postei hoje, mandei o convite pro pessoal da live, né? E falei que depois que acabasse, a gente não conseguir responder tudo aqui, a gente vai responder com um tempinho. Sim, é verdade, pessoal, porque a gente vai conversando e as perguntas, os comentários vão subindo. Então, se vocês quiserem, podem mandar para a Jéssica ou podem mandar para mim. Acho que mais para a Jéssica, provavelmente. A Nath mas enfim, ela falou, cadê? Aí, a Natália, que eu sou apaixonada. Vamos, quando passar essa pandemia, eu espero que a Natália venha ser minha aluna também. É isso aí. Eu também mas muitos e aí, alunos, Jéssica, e aí você voltou lá de Brasília, então, teve esse contato aí com a terceira idade. Lá eu também já tive alunas, sempre tive, na minha vida sempre teve. Ou aluno autista, eu tive uma turminha num colégio grande lá de Brasília, que é o Colégio Marista, que é da rede do Arquidiocesano, aqui de São Paulo. Eu trabalhei lá muitos anos também, e eu tinha em uma turma uma criança com síndrome de Down, uma Asperger e uma cadeirante, as três na mesma turma. E era uma coisa tão surreal, porque não era uma coisa comum você ter uma pessoa com deficiência e imagina três na mesma turma, né? E assim, isso para mim sempre foi natural. Sempre a criança chegou, para mim, ela tem que ser acolhida. E eu sempre converso muito com os pais e até com as minhas bailarinas adultas, que tem várias aqui online, né? As mães das crianças lá da associação fazem aula também agora, né? E aí nós temos essa turma e eu falei que não era a turma das mães, que é a turma do balé adulto, porque nesse momento elas são bailarinas, né? E eu converso muito com elas que a gente se cobra muito, né? O nosso ser humano, assim. Então que cada um tem que ter a sua dança, cada um vai no seu ritmo. A gente está ali para extrair o melhor de cada um. Então, quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a trabalhar em várias escolas, assim, eu voltei para cá muito repentinamente, assim, eu não imaginava que eu fosse voltar para São Paulo, mas meu pai faleceu, um acidente de carro, e aí me deu um desespero de ficar longe da minha mãe. Eu falei, não, vou embora que ela vai precisar de mim, né? Então eu vim ficar com a minha mãe e com o meu irmão, e aí fiquei um tempo, falei, não quero trabalhar, não quero nada, não vou conseguir me colocar no mercado, fiquei toda insegura. Aí, a partir do primeiro dia que eu saí para substituir uma professora, nunca mais eu fiquei em casa, né? Porque aqui tudo é muito rápido. E aí, um dia, a Paola estava trabalhando, a Paola já trabalhava lá no Balé de Cegos, né? E ela estava com um problema pessoal e falou, amiga, eu preciso terminar de montar uma coreografia para o espetáculo de 20 anos e eu não consigo, não estou inspirada, não, eu estou travada e a Fernanda vai lá hoje, não sei o que, você pode me ajudar? Aí aquela coisa de Deus, né? Era o único horário que eu tinha uma janela na minha agenda. Era o único dia, o único horário, assim, que eu conseguiria ir. Porque eu não tinha carro na época, então tudo era logística de transporte. Mais difícil, sim. Aí eu falei, não, amiga, vou sim. Cheguei lá, aí ajudei ela a final. A coreografia já estava pronta, né? Para quem conhece Paola, Paola tem um elan de bailarina, sofreu horrores, na coreografia estava praticamente pronta, faltava finalizar um pedacinho, assim. Aí eu fui lá, ajudei ela, a gente finalizou. Aí na outra semana, ela me ligou e falou assim, amiga, eu não lembro o que a gente fez, preciso que você volte. Aí eu falei, tá bom, né? Era o meu horário de folga e eu dava aula numa escola do lado, lá da associação. Sim. Aí fui, cheguei lá, nesse dia a Fernanda tava.
Aí a Fernanda entrou na sala, ficou observando, né? E eu lá toda desenrolada e brincando com as meninas, porque já eram as adolescentes das intermediárias, né? E eu, ai gente, mas vocês não estão vendo? E elas riam, elas falavam, não, a gente não tá vendo. E eu falava, ai meu Deus, é mesmo, mas ó, então vem aqui, pega em mim, vamos ver, né? E elas foram me ajudando juntas, a gente foi trabalhando juntas. Aí a Fernanda me chamou e falou, olha, a gente vai ter um workshop, agora a partir de novembro, que cada semana uma vai ser convidada para dar aula e eu queria que você viesse como professora convidada. Aí eu falei, nossa, que super honra, né? Vou, aí fui. Aí nesse dia ela me falou, olha, não sei como que a gente vai fazer, eu não sei que turmas que você vai pegar, mas eu preciso de você aqui. Aí eu falei para ela, ó, como a gente está no final do ano, minha agenda tá à disposição para o ano que vem, a gente começa a ajeitar, né? Aí eu comecei lá os sábados, porque tinha um público, a gente tem um público muito presente no sábado, e aí no sábado eram as outras deficiências, porque no balé de cegos não é só cegos, né? A gente atende todo tipo de deficiência. Então aí no sábado tem o professor Everton, que trabalhava lá, e a gente começou a revezar. Um sábado ia eu, um sábado ia ele. Aí depois, com o tempo, as turmas foram crescendo muito, e aí eu comecei todos os sábados, e aí não coube mais no sábado, a gente começou na semana, e hoje nós temos turmas de manhã, de tarde, aos sábados, assim, cresceu, a associação cresceu muito nesses últimos anos, né? Graças à divulgação da mídia, ao trabalho incansável da Fernanda, assim, de porta em porta de empresário, né? De patrocínio, de palestra que ela dá. Enfim, eu sei que quando eu entrei na associação, a associação tinha 100 alunos, e hoje a gente atende 420. Nossa, muita gente. Que ótimo, é uma maravilha isso. Muita gente. Que legal. E deixa eu te perguntar, Jéssica, você lembra qual foi o seu primeiro aluno? O primeiro contato que você teve? Lembro. Na verdade, nem foi. Como é que foi a experiência? Na verdade, não foi no balé. Minha primeira experiência foi porque eu comecei a trabalhar muito novinha, né, para poder me virar. E eu trabalhava numa escolinha e eu tinha um aluno autista chamado Pedro. E o Pedro era aquela criança difícil que não se abria, que era o mundo dele e tal. E eu não sei por que, cargas d'água, Pedro bateu o santo comigo. Então, eu vivia... Eu não era professora. Porque você nasceu para isso. Eu acho. É que na época eu era muito novinha mesmo. Eu tinha, tipo, 12 anos. Sabe? Eu era muito... Olha isso. Assim. É que eu sempre fui muito alta, muito grandona. Eu acho que ele mostrou para você o seu dom, provavelmente, né? Não é à toa que as pessoas entram tanto que ele tinha crises, assim, às vezes em casa, e eu morava na Moca e ele morava lá também. E a mãe dele levava ele na minha casa, à noite, final de semana, quando ele tinha crise, porque ele queria a tia do violão. Eu nunca toquei violão na minha vida, nunca. Mas um dia eu já tinha tentado de tudo, ele não se acalmava, eu peguei um violão, comecei a bater e ele... virei a tia do vilão. E aí eu vi que era isso, a gente tem que atingir a criança de alguma forma, né? Encontrar o que conecta com aquela criança. Eu tenho criança que não fala, que não tem movimento, e assim, a gente comunica pelo olhar mesmo. Eu sei se a criança está triste pelo olhar, eu sei se ela está gostando. A gente consegue, às vezes tem criança que não tem expressão facial, né? Que é tudo paralisadinho, assim. E a gente consegue se conectar, assim, de algum jeito, né? Aí a primeira experiência foi o Pedro, e no balé, a primeira experiência foi uma criança com Down, também. Uma criança com síndrome de Down. Mas aí, depois disso, sempre teve. Sempre tiveram várias. E você precisou, você estudou, você se aprofundou na área, procurou curso, porque assim, é muito interessante isso, que inclusive eu estava conversando com essa minha amiga que fez o balé, né, que tem a baixa visão, e que hoje ela está fazendo, inclusive, a faculdade de educação especial. Elaine, me corrija se não for esse o nome, tá? Mas eu acho que é esse mesmo. Já dá a dica pra gente. E eu me formei, eu comecei a fazer pedagogia por conta do contato que eu tenho com as crianças, enfim. Até muitas pessoas ficavam, mas você vai trabalhar em escola? Eu falei, não é meu objetivo trabalhar em escola, mas a pedagogia vai contribuir imensamente no meu trabalho com as crianças do balé, né?
E aí eu conversando com ela, tá, a gente estava falando sobre essa questão toda de inclusão, enfim, é isso mesmo, então eu falei certo. E aí eu falei, nossa, como é difícil no colégio a gente ver o tratamento com os alunos, é difícil para a professora, é difícil. Aí ela me falou, né? Ela falou, então, mas na sua faculdade de pedagogia, que você está concluindo agora, você teve, né? Você teve a matéria, você teve um estudo aprofundado sobre a educação e a inclusão. Eu falei, não tive. Eu tive sim, tive uma matéria, mas assim, é tudo muito raso, muito amplo, né? Você fica assim, perdido com todas as informações. Então eu queria saber se você, por um acaso, buscou alguma qualificação, se tem alguma qualificação para indicar para a gente, né? O que a gente pode, como que a gente pode se informar, estudar, descobrir maneiras, enfim, para a gente poder ter um norte nesse sentido. Tá, eu, assim, no começo não tinha, né, nenhum estudo, nem nada. Eu fui no tato, assim, né, como eu queria muito trabalhar, a gente foi aprendendo junto com os alunos mesmo. Aí, com o tempo, eu sempre tive essa coisa de que eu queria estudar. Aí eu fui para Brasília, eu comecei a fazer medicina na época, queria ser médica. Que legal! E aí não dava para conciliar, porque como eu não podia trabalhar para fazer a faculdade, então não tinha como sobreviver. Então eu fiz 1 ano e meio, fiz todas as matérias que eram meio período, e aí tranquei e já sabia que eu queria fazer alguma coisa direcionada para o balé, porque eu falei, cara, é isso, eu trabalhei minha vida inteira, eu comecei a dar aula, eu tinha 14 anos, falei, é isso, eu tenho que procurar alguma coisa na área. E aí eu fui fazer educação física. E na educação física eu descobri a psicomotricidade, que abriu, assim, uma janela, são tantas as possibilidades de trabalho, né, para tantos públicos. E aí eu fui me especializar nisso. Eu não fiz pós de psico, porque eu já tinha uma bagagem muito grande, né, da dança, do balé. A faculdade de educação física, eu fiz todas as matérias que você puder imaginar. Eu fiz minha faculdade em muitos anos, acho que eu demorei 7 anos. Porque eu pegava tudo que era matéria como adicional, porque eu queria descobrir. Porque neurociência não era... A neuro não era obrigatória, anatomia do cérebro não era obrigatória. Então, muitas coisas eu fui tentando extrair dessa faculdade, porque eu era bolsista, né? Eu fiz pelo ProUni, então eu tinha essa possibilidade de fazer todas as matérias que eu quisesse. Então, eu fiz um currículo gigante. E aí, lá na faculdade, eu fui fazendo alguns cursos mais voltados para essa área, né? De desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento humano. Aí era muito colada com o pessoal da educação, porque eu queria me aprofundar, né? E aí até o meu TCC foi sobre a ligação da inteligência com o movimento, né? Porque eu fiz lá uma teoria que as bailarinas são mais inteligentes. Né? Que poderia ser qualquer esporte, poderia ser qualquer atividade, mas a gente puxa a sardinha pro nosso lado e eu coloquei sobre o balé, né? Porque é isso, né? O movimento cria sinapses, as sinapses vão deixando o nosso cérebro cada vez mais produtivo, enfim. E aí, quando eu cheguei aqui, depois já de trabalhar muitos anos com pessoas com deficiência, eu fiz o curso da Fê. A Fê tem um curso, né, do método dela de balé de cegos, que foi muito legal. E agora ela já está preparando um outro curso que, né, para todas as outras deficiências que tem, e vai ser bem legal. Esse provavelmente a gente vai dar todo mundo em conjunto, eu, ela, o Everton, esse era o projeto inicial. Que bacana. Então, pessoal, o pessoal aqui de São Paulo, quem quiser, pode procurar o Balé de Cegos. Fica na Vila Mariana? Fica na Vila Mariana. Agora, né? Porque a gente está com a sede nova aí sendo construída. Ah, que legal. E nós vamos pro metrô Jabaquara. Vai ser do ladinho do metrô Jabaquara. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão agora que entrou das aulas online. Você está conseguindo manter os alunos? Como é que ficou essa relação? Então, a questão das aulas online, na minha cabeça, ela é igual para todos, assim. Eu tenho muita insegurança de dar aula para criança, né? Porque eu acho que a gente ensina. Se a gente não ficar o tempo inteiro de olho, a criança se machuca, imagine em casa. Né? A gente está nesse momento que está todo mundo super sobrecarregado, né? Os pais,
as próprias crianças, né, com esse conteúdo online que ninguém estava esperando, Sim. ninguém estava preparado. Então nós optamos por fazer vídeos. Então, em vez de eu fazer online lá com um monte, eu monto uns videozinhos e mando uma vez por semana, 2 vezes por semana, depende. Então, nesses vídeos, o que eu faço? Coisas simples, que eles já estavam acostumados a fazer. Estou mandando nada novo, nada desafiador. Não estou mandando, por exemplo, uma barra completa. Eu vou mandando exercícios picados, porque eu quero só que eles ativem esse corpo, que mantenham tudo ativo, né? Não percam alongamento, não percam força, não percam flexibilidade, mas que não corram risco de se machucar, né? Eu tenho uma aluna lá de Brasília, que eu acho que ela tá aqui, a Thaís Cohen, que ela faz balé adulto lá e ela se machucou, menina. Quase peguei ela. Ela se machucou sem querer, assim, foi fazer um exercício que ela estava super acostumada, mas ela teve um deslocamento da patela. Aí eu falo, se ela, que já é adulta, que já faz, ela começou a fazer balé comigo com 9 e parou, sei lá, acho que com 20. Né? O tempo todo que eu fiquei em Brasília, praticamente, ela teve comigo. Eu sempre trabalhei nesse ponto, né? Do conhecimento do corpo, dos seus limites, de não se forçar e tal. Aí eu falei, se ela que tem toda essa consciência numa bobeira se machucou, gente, imagina uma criança. Então a gente tem mandado, lá na associação o professor César me deu um programinha para seguir, então eu dividi o programa dele, que é do método da Fernanda, na verdade, né? Eu dividi o método dele e aí eu mando um tópico por vídeo, sabe? Uma coisa bem tranquila, e aí tô aqui tentando criar outras maneiras de me conectar com os alunos, né? Eu fiz a série do Era Uma Vez no Balé, para elas aproveitarem esse tempo que a gente não tem sala de aula, de se aprofundar em grandes clássicos, né? De trabalhar o repertório. E aí tá fazendo um super sucesso até com as adultas, que eu me surpreendi. Né? Ainda prometi para as meninas mais velhas. Fala o nome do seu canal para o pessoal que tá por aqui poder entrar. Ah, tá bom. É Gé Marchetti, o canal, lá no YouTube. E aí, ela tem uma série dos balés de repertório que eu tô acompanhando, é muito bacana mesmo, é muito legal. E aí eu tento trabalhar a inclusão dentro dessa série dessa maneira sutil. Porque eu acho que quando a gente fala de inclusão e a gente impõe a inclusão como um tema ou alguma coisa muito forte, as pessoas fogem. Eu não entendo por quê. Sim. Parece que é chato, parece que não interessa. As pessoas têm zero empatia, assim, por qualquer coisa que não sejam delas, né, do mundo delas. Então eu fiz a série assim, eu conto de uma maneira bem simples, pensando nas crianças muito pequenas, pensando nas crianças com síndrome de Down, com deficiência intelectual, como que elas vão processar, e eu faço audiodescrição, né, das imagens do livro, porque aí as meninas com deficiência visual conseguem também entrarem ali naquele mundinho. Na sala de aula eu conto dessa forma, né? Eu primeiro conto da minha cabeça a história, faço um resumo eu por mim mesma, aí eu deixo na outra aula elas explorarem o que elas captaram da história, para depois ler a história do livro e por último, se der tempo, eu faço um compacto das cenas que eu mais gosto e mostro o repertório, né? Porque eu acho que elas têm que trabalhar, a referência delas tem que ser elas, né? Não, não imagina, a criança vai lá, olha a Zakharova fazendo e fala, não, isso não é para mim, né? Então eu tento trabalhar dessa maneira e sempre tem... O ano passado eu fiz esse projeto dentro de uma escola e foi incrível, assim, né? A gente trabalhou o ano inteiro, esse Era Uma Vez no Balé, e aí o espetáculo final, cada um escolheu o seu balé e elas construíram a parte que elas mais gostavam. E teve uma turma que escolheu a Sílfides, que eu quase tive um troço. Quase tive um troço, menina, porque eu falei, como que eu vou trabalhar? Um balé mórbido, né? Uma coisa pesada, assim, uma lição de moral pesada. Eu falei, vou ter que trabalhar isso. Aí consegui trabalhar na parte do lúdico, porque o véu, a Sílfide fica transparente, né? Em uma das versões ela some. Então essa foi a sacada da Sílfide. Elas colocavam o tule e elas achavam que elas estavam transparentes com a capa de invisibilidade do Harry Potter e funcionou. Que legal. Eu queria te pedir uma coisa, Jéssica, se você puder, eu acho que até para ajudar todo mundo.
que você falasse um pouquinho, por exemplo, você disse que lá no Balé de Cegos, vocês têm é bem amplo, né? Vocês trabalham com deficiência visual, com cadeirantes, enfim. Então, e tem a metodologia da Fernanda e tal. Só para a gente entender um pouquinho, como é que funcionam as abordagens? Assim, como que você trabalha com não com cada uma, mas se você puder falar um pouquinho, por exemplo, os cadeirantes a gente trabalha de tal forma, deficiência visual a gente trabalha de tal forma, assim, só para a gente poder também dar um norte para o pessoal que está aqui. Tá. Lá eu costumo dizer que é uma escola. Sabe aquelas escolas que você chega que as turmas são todas misturadas? Que a gente fica desesperado, porque às vezes não pode separar nem por idade, né? Como Sim. Lá, graças a Deus, a gente está tendo muita procura e tem muito aluno, as turmas estão muito cheias. Então, o que eu fiz? É uma das minhas turmas, porque cada professor lá tem a liberdade de trabalhar da maneira que acha que é melhor para ele, né? Sim. Eu tenho um problema bem parecido com o da Fernanda. Eu não consigo dizer não. Chegou na turma, seja bem-vindo. Então eu tenho uma turma no sábado, por exemplo, às 9 da manhã, que eu vi que tem várias mães aqui dessa turma, que são 37 crianças. Nossa. De 3 até 16 anos. E com todas as deficiências que você imaginar que exista. Só não tem crianças em cadeira de rodas, porque aí eu separo só quem anda de quem não anda, assim, porque o trabalho aí é muito específico. Mas nessa turma a gente tem crianças com deficiência visual, crianças com deficiência auditiva, criança com síndrome de Down, criança hiperativa, criança autista. O que você pensar tem nessa turminha. Então eu tento trabalhar a partir desse princípio da individualidade que eu falo tanto, assim, quem me acompanha vê que eu falo muito sobre isso, porque eu acho muito importante. Eu vou tentando identificar. E aí acaba que as crianças me ajudam muito, assim. Todo mundo imagina que é uma loucura, mas se você entrar na sala, você fica chocado. Eu separo lá as maricotinhas, que são as pititicas, as maricotas, que são as médias, e as maricotonas. E elas respeitam isso, assim, que é uma coisa, parece que é mágico. Eu falo que todo mundo fala, nossa, como você consegue? Eu falo, Deus, né, gente? Porque eu sozinha aqui não ia dar. Eu fiquei muito tempo sem... Isso que eu ia te perguntar, você tem algum auxiliar ou é você sozinha na sala? Então, eu agora, nesses últimos tempos, eu estava sozinha. O ano passado eu fiquei sozinha, acho que uns 8 meses. Aí esse ano tem uma professora assistente, que é a Luma, em algumas turmas, e em outras turmas tem o professor Gabriel, que estão me auxiliando também. Mas aí eles começaram, a gente começou a fazer esse trabalho e aí deu o intervalo da quarentena, né? Mas vai ser super bacana ter alguém. Nos primeiros anos eu tive uma voluntária que ela foi incrível, assim, ela ficou muitos anos, sabe aquela voluntária que não falta, que era um compromisso mesmo, assim, a Alessandra, mas ela acabou indo embora fazer cinema na Argentina e eu perdi minha super voluntária. Mas eu tenho agora também, o ano passado, quem me ajudou muito foram as alunas mais velhas, até as alunas da semana, elas começaram a ver meu desespero nos ensaios e tal. Tá precisando de ajuda? Eu tô. Aí elas começaram a frequentar o sábado, e as irmãs, né? Então tem a Gislaine, que é a irmã da Carol, que me ajuda. Tem a Ishla, que é uma aluna nossa da semana, também foi de voluntária me ajudar. A Letícia me ajuda. Gabi me ajuda. Rafa, as meninas, as maricotonas todas, elas abraçaram a causa e elas super ajudam mesmo, assim, de levar no banheiro se precisar, de limpar um nariz que está escorrendo, assim, qualquer coisa, botar uma criança no colo. Então, tem sido uma dinâmica bem bacana. Aí a gente separa da maneira que dá. Então, no sábado, às 8 é o balé juvenil das meninas que já estavam com mais técnica, a gente precisava dar uma avançadinha, né? Então, coloquei essas maricotonas às 8 horas. Às 9 é esse bando, né? Que são as 37. Aí às 10 entram as crianças que eu chamo de balé sobre rodas, né? São as crianças na cadeira de rodas. Então, é o único trabalho que eu vejo que é diferente, assim, é das crianças que andam para as crianças que não andam. Aí às 11 nós temos as adultas sobre rodas, né? Os adultos, porque nós temos meninos também. E meio-dia entra o balé adulto iniciante, que aí grande parte são as mães mesmo. Então a gente vai separando de acordo que, na verdade, é bem de acordo que dá. Porque a gente não tem como ficar... Eu falo assim, não tem como eu fazer aquela turma homogênea
ideal, porque eu vou limitar muito o número de vagas, né? Então a gente começou um trabalho de passar essas crianças para a semana. Então muitas crianças foram para fazer aulas durante a semana, que não tinham turmas antes. E aí, conforme a gente começou a colocar essas pessoas na semana, a gente foi abrindo vaga para os novos que foram chegando, né? Mas é um processo difícil até, porque muitas vezes elas não querem deixar de ir no sábado, elas vão na semana, mas querem ir no sábado também. Querem no sábado também. Então a gente vai tentando separar dessa... Ó, a Cláudia falando aqui, a Alessandra nota 10, era mesmo. A Alessandra, essa voluntária que ficou com a gente muito tempo, ela ajudava bastante. Então a gente não tem um protocolo. Só assim. separa então, as que andam dos que não andam, né? Dos que não andam. Divide dessa forma. Tá. E aí, por exemplo, em sala de aula, o deficiente visual, por exemplo, você trabalha mais com o toque? Como é que funciona? Ou todos, na verdade, acho que todo mundo, na verdade, precisa da questão do toque, né? Mas tem alguma... Eu acho que pelo que eu tô percebendo do que você está me falando, é assim, cada um tem a sua forma de aprender. É a mesma coisa para todo mundo, realmente, né? É a mesma cada um coisa tem a sua mundo. forma de aprender. E a gente, como professor, tem a função de identificar o que vai fazer de melhor, né? Como que vai ser a melhor maneira de levar o conhecimento e a dança para aquele aluno. Então, eu acho que é muito mais simples do que a gente imagina, né? Exatamente, é muito mais simples. Ou, na verdade, assim, não é nem que é muito mais simples, é que é tão difícil quanto em qualquer outra sala de aula. Né? Que é isso que eu sempre falo. A gente tem esse desafio de se conectar com o aluno, de descobrir. Porque tem criança que é mais visual, tem criança que só escuta, tem criança que você olha e fala assim, cara, né? Nem ligou pra mim. Tipo, aí você solta a música, a criança faz exatamente o que você pediu. Porque ela tá ali, tipo, né? Ela não precisa estar focada, tipo, ou marcando. Ela tá ouvindo. Eu sempre fui muito visual. Então eu ficava na barra, o professor marcava, eu não marcava junto, eu só olhava, né, processava do meu jeitinho e fazia. Então, com eles é a mesma coisa. A parte da pessoa com deficiência visual, ela tem a questão do toque, né? A metodologia é toda trabalhada no toque. Então, a gente empresta o corpo mesmo para eles. Eles tocam na gente. As meninas, como as turmas são bem cheias, as meninas mais velhas me ajudam. As meninas com síndrome de Down também me ajudam muito, mostrando e tal. É bem legal. E elas precisam um pouco mais do toque. Mas algumas outras crianças também precisam. Principalmente as deficientes intelectuais, às vezes precisam também. E já tem criança, por exemplo, autista ou que tem Asperger, que não quer saber de encostar, né? É verdade. E então, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque muitas pessoas, já que você tocou no assunto do autismo, eu tenho muitas perguntas com relação ao autismo. Então, o que você tem de sugestão, de dica para passar para a gente? De como que a gente pode se aproximar de uma forma mais fácil, né, do aluno que tem autismo? Quais são as suas sugestões? O aluno autista, eu acho que ele é um pouquinho diferente mesmo da maioria, porque ele tem essa questão do eu, né? Do mundo dele, do que incomoda ele não é tão flexível. Mas eu tenho várias alunas e que elas convivem no meio de todas as outras. Eu acho que é a mesma questão da criança com deficiência, qualquer deficiência intelectual. Você tem que chegar nela. Primeiro você tem que mostrar para ela que ela não está ali obrigada. Ela vai fazer o que ela quer. Então, o que eu sempre falo para eles, assim, até para os pais no começo que ficam muito ansiosos, né? Que os pais querem que a criança siga um padrão, que a criança corresponda à expectativa deles e tal. Eu falo, a partir do momento que a criança se sentir à vontade, ela vai render. Então, às vezes tem criança que chega, tem criança que se incomoda com barulho, né? Tem criança que tem muita dificuldade com barulho. Aí você imagina uma sala de 37 crianças, quando eu solto a música da Frozen para fazer estátua. Vira um caos. Então, o que eu faço com essa criança? Eu pego ela vem pro colo, ela não precisa fazer. As primeiras aulas, ela não quiser fazer a atividade, ela senta, ela assiste. Quando você menos esperar, ela vai levantar. Se ela tiver identidade com a modalidade, porque nem todo mundo gosta de balé, né, gente? Sim, isso é uma coisa que a gente tem que observar.
Então, às vezes, o pai fica empurrando ali, a criança não gosta. E eu chego no pai e falo, olha, ela não gosta da modalidade. Aí, como eu sei que ela não gosta do balé, por exemplo, quando você faz uma atividade psicomotora com bola, com corda, com cone, e ela se solta, porque você vê que o perfil dela é outro, né? Então, eu acho que a criança autista, você tem que ver as características gerais, né? Questão de luz, a criança não gosta da luz muito forte, a criança tem muita dificuldade com barulho, então eu abaixo o volume do som. Às vezes a gente tem mania de falar muito alto, muito rápido. A criança mostra pra gente, ela se retrai, ela põe a mãozinha no ouvido. E a hora que eu identifico, eu já falo na hora, né? Eu tenho a Juju, que ela já tá super adaptada, já foi comigo até no estádio ver jogo do Corinthians, meu. Sério? Que legal. Juju A Jéssica é carreira. apaixonada pelo Corinthians, né? Você é uma torcedora roxa. E eu levo elas todas, assim, toda oportunidade que tem, eu falo que a mãe que não for corintiana sofre, porque elas viram tudo corintiano. E a Júlia, a gente tinha muita preocupação, né, do barulho e tal. E ela sempre me mostrava, assim, ela colocava a mão no olho e eu falava, ai, Juju, desculpa, tá te incomodando, né? Vem cá, então baixa aí você o som. Vê o quanto que você aguenta. Ou se eu começava a falar, a mãe da Júlia tá aí, oi, Silvana. Que legal. Então ela mesma mostrava. Então hoje ela já tá muito solta, muito desenrolada. Até se eu falo alto, ela olha pra mim e faz assim, ó. E eu falo, Que ai, legal. tá bom. Né? Mas ela já foi se adaptando. Hoje a tolerância dela para barulho é muito maior do que no começo, né? Então eu acho que a gente vai se adaptando a eles e eles vão se adaptando à rotina. Né? É uma questão de você realmente abrir e observar. Você tem que estar muito atento, né? Muito Na atenta, criança que. muito atenta. Eu tenho criança que tem deficiência visual, que é cega total e é autista também. Então esse barulho para essa criança incomoda 5 vezes mais, né? Sim, Tem crianças com síndrome de Down e autismo que eu não sabia que tinha. Então a gente tem que ficar de olho, assim, cada um é um, em qualquer lugar, né? Em todos os lugares. Então é sempre o que eu falo, assim, todo mundo quando me pergunta, ai, o que você acha que a gente pode fazer? Gente, é ter atenção e você conhecer o seu aluno, a realidade do seu aluno, né? Tem criança que chega com fome, tem criança que está estressada porque os pais estão separando, enfim, são N coisas que podem acontecer que interferem naquele momento da sua aula. Então, observar é o segredo sempre, 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 sempre. E se interessar, né? A gente vai, pergunta. Se eu vejo que tem alguma coisa errada, eu vou na mãe, eu vou no pai, eu vou na tia, eu vou na avó, porque cada um tem um que cuida, né? Sim. Então... Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade para perguntar. Eu tô vendo aqui muitas meninas falando que lembram da primeira aula de balé, da primeira apresentação. Fala um pouquinho como que é quando você vê as suas meninas no palco, suas meninas e meninos, né? Que você também tem meninas. Como é ver esse momento? Como é para eles também esse momento? Acho que é muito interessante você falar isso também um pouquinho. Eu acho que como é para eles, elas vão poder relatar muito melhor que eu, né? Melhor. Mas para mim, assim, é um processo muito difícil, a questão do palco, porque eu sou muito exigente, Flávia. E aquela coisa que eu aprendi, sabe? Se eu não colocar limite na minha cabeça, eles não vão ter limite, então eles vão se superando. Então, às vezes, eles ficam bravos, né? Porque eu fico ali forçando. Então, eu tenho uma coisa que eu falo muito para eles assim, eu não vou dançar com vocês. Eu não danço com as crianças das outras escolas. Eu não danço com criança de 3 anos de outras escolas. Por que eu tenho que ficar lá na frente dançando ou colocar adulto junto? Isso é uma coisa minha. Cada professor tem o seu jeito de trabalhar, né? Mas eu prefiro que elas façam uma coisa mais simples, mais elas, sozinhas, sabe? Do que tá ali reproduzindo, copiando. Porque tudo é um processo, assim. Eu acho que eles precisam muito da atenção, eles precisam muito do se desafiar, eles precisam muito se provar, né? Porque eles são tidos como incapazes por muita gente. Então, essa coisa deles verem que eles conseguem, sabe? Uma criança que puxa uma fila, ela tem uma autonomia, assim, ela se sente tão responsável, sabe? Cuidar do amigo. A criança que sai para chamar o outro na hora do outro entrar.
já se sente responsável por aquilo. Isso para mim é tão mágico, assim. O ano passado nós tivemos uma experiência que eu dancei com elas por uma exceção, porque era Mary Poppins, né, que eu sou pouco apaixonada pela Mary Poppins, né, aqui. Aí quando veio o tema eu falei, não, eu vou fazer a Mary Poppins, mas a coreografia em si, elas dançavam sozinhas, e eu coloquei elas para dançar com guarda-chuva. E quando eu falei pro pessoal que elas iam dançar com guarda-chuva, o pessoal falou, você é maluca. Imagina, esse monte de criança com síndrome de Down, com guarda-chuva na mão, elas vão se bater, elas vão abrir e fechar o guarda-chuva. Elas acharam que as meninas iam fazer um terror, né? Eu não deixei elas ensaiarem muito com o guarda-chuva para não quebrar, para não, né? Sim. Então, foi uma coisa que eu fui, levava 2, 3 por aula, né? Elas só ensaiaram com o guarda-chuva todas juntas, mesmo no ensaio geral, como seria com qualquer outra escola que eu trabalhasse. Sim. E aí todo mundo ficou, meu Deus, como é que vai ser? Olha, a hora que eu vi elas saltando, assim, fazendo gallop, rodando o guarda-chuva todas juntas, eu falei, cara, esse é o Brasil que eu quero, sabe? Então, para mim é muita realização. Tem crianças, tem meninas, né, que saem da cadeira de rodas, eu tenho algumas que já estão conseguindo, a Isabela que está aqui, que eu vi que comentou bastante, ela é uma que a gente está num trabalho já tem muito tempo, então ela faz aula sobre rodas, mas ela faz aula do balé adulto também, em pé. Que legal. E é aquela coisa, sabe? Ela tá aí comentando, frio na barriga, ansiedade e nervosismo, mas foi muito mágico, muito mágico. Então, assim, a primeira vez que eu vi a Isabela fazer uma aula em pé, eu fiquei... Assim, eu seguro para não chorar, porque eu sou uma pamonha, assim, você que trabalhou, você fez os cursos da Paola, né? Eu acompanhei a Paola há muitos anos, né, nos cursos. Eu sou uma pamonha, assim, eu tenho fama de durona, todo mundo acha que eu sou brava, que eu sou grossa, mas eu sou manteiga derretida. E a primeira vez que eu vi elas em pé, assim, ela, a Cauane, a Lamis, assim, puxa, uma conquista pra vida, Incrível, né? Quando a mãe fala, a minha filha aprendeu a socializar, a Wanda tá aí, a Wanda falava muito isso pra mim, que a Paula, que é a filha dela, era muito difícil, assim, né? Ela não socializava. Mas eu falava pra Wanda, uma coisa que eu descobri com elas, as crianças que têm deficiência intelectual não é porque elas não são agressivas, às vezes elas não sabem se comunicar. Então, a pessoa tá lá sentindo raiva, porque ela sente raiva como todo mundo, né? Tá irritada, tá incomodada e não consegue se comunicar, é muito difícil. Então, a gente foi trabalhando muito essa questão da comunicação, delas se expressarem, né? Porque a dança traz muito isso, da gente se expressar sem falar. Então, isso foi muito importante. Então, quando elas falam, né, que melhorou na escola, que melhorou o convívio. A primeira vez que a mãe falou, olha, minha filha foi convidada para uma festinha pela primeira vez. Cara, eu não sou mãe, mas isso dói em mim, assim, num lugar que eu falo, poxa, sabe, com 13, 14 anos, e todas as outras festas, né? Então, a gente tem um papel social e de educação muito maior do que a gente imagina. Né? Eu vejo as mães estão falando aí agora, é muito emocionante, assim. Ó, a gente tem 2 perguntas aqui, vamos ver se dá tempo de você responder. A Franciele Dias está perguntando sobre cadeirantes, como iniciar o balé? E a outra pergunta é, cadê? Relativo e aleatório perguntou, você tem algum aluno ou aluna com doença dos ossos de vidro? Tá, com doenças dos ossos de vidro eu não tenho. Eu já tive uma criança em Brasília, mas ela estava no estágio bem inicial. E aí, depois de um tempo, a mãe acabou desistindo por outras questões, né? A criança desistiu da escola, não foi só do balé. Mas é uma doença bem, bem complicada mesmo. E sobre o cadeirante, eu acho, o que a gente tem que começar, como começa a trabalhar, é você começar a ver qual é a mobilidade que ele tem. Né? Porque tem cadeirante, por exemplo, que só não anda, mas que mexe tudo. Então você vai trabalhar toda a musculatura, todo o alongamento, vai fazer fortalecimento, trabalho de tronco, né? É um trabalho um pouco mais demorado do que das pessoas que andam, até pela limitação da cadeira mesmo, mas é um trabalho que dá para ser feito. Então eu acho que começando a explorar todas essas mobilidades, ver o que a pessoa tem de articulação,
né, de alcance, se ela sustenta o tronco, se ela não sustenta o tronco. E aí, a partir daí, você começa a fazer o seu planejamento. Legal. E quando eu já assisti algumas apresentações de cadeirantes, e é muito bacana porque realmente a cadeira incorpora, faz parte, né, do processo todo, e você vê, quando você vê tudo funcionando, né, né, dançando, é muito lindo, assim, a gente não imagina todas essas possibilidades, né? Deixa eu São ler, tem muitas. muitas coisas lindas aqui que escreveram para você, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. Deixa eu. Ó, a Wanda Maria falou: foi muito, nós mães fomos surpreendidas com essa apresentação da Mary Poppins. A Sam Mento, você faz mágica com essas alunas, pro Jéssica. A Sandra é mãe da Maria Júlia. A Wanda é a mãe da Paula, que eu estava falando. O Pedro, Jéssica, como você adapta as aulas? Como é o repertório de movimentos? Então, eu sempre penso no que eu quero para o final do ano, como todo planejamento que eu faço. Então, por exemplo, teve um ano que as meninas do Balé sobre Rodas foram as Cinderelas e as cadeiras foram as carruagens. Então, foi muito desafiador, porque eu tinha que pensar como elas iam tocar a cadeira com aquela carruagem acoplada, né? Enfim, e como elas iam se expressar, sendo que elas tinham uma janelinha para aparecer, né? Então, tudo que eu vou trabalhar, eu penso assim, a gente vê o que vai ser o do final do ano, e eu vou pensando no que eu quero quando chegar lá. E aí eu vou desmembrando isso e vou colocando durante as aulas. Como a gente faz em todos os lugares, né? Exatamente. Ó, a Cris, acho que é Crisa, é Cris Sebas 2008, tá perguntando não, ela tá comentando. Acabei de fazer uma matrícula de uma criança de 5 anos com Down, mas não tive ainda a oportunidade de dar aula por causa da paralisação. Confesso que estou um pouco insegura. Tem alguma dica, alguma sugestão para ela, Olha, ficar um pouco mais tranquila? Se você tem experiência com criança, pensa que a trissomia, né, a síndrome de Down, ela é uma criança. Então, às vezes, ela aparenta ser um pouquinho mais nova nas atitudes, ela é um pouquinho mais imatura, mas ela é só uma criança. Então, você vai acolher, como você acolhe qualquer outro aluno, e você vai aprender a lidar com ela como você aprende com qualquer outro aluno. Então, não precisa ter muito, né, muito dedo, muito medo, assim. Sim. Quando as pessoas entram na minha sala, eu acho engraçado que elas visitas, né? Tem muita visita lá na associação e elas se espantam, assim, porque eu sou muito firme com as meninas, muito rígida, assim, eu não deixo nos outros lugares, eu não entendo por que tem que deixar elas fazendo o que elas querem, né? Então, elas acabam aprendendo a lidar e elas acabam se adequando à realidade que a gente precisa. Então, se ela vai fazer aula numa turma regular, ela tem que se adaptar à turma. E a turma, aos poucos, vai se adaptar a ela também. Né? Que uma das coisas mais incríveis que eu acho nessa mistura toda que a gente tem na associação é você ver elas entenderem que elas são diferentes do padrão dito normal pela sociedade, né? Mas que elas encontram pessoas que são diferentes do padrão e são diferentes dela. E isso é muito rico, porque elas aprendem que é isso, gente. Todo mundo é igual, todo mundo tem uma necessidade especial, todo mundo precisa de uma atenção ou de uma coisa direcionada. Então, eu acho que é muito isso. Assim, se a gente enxergar cada um como um ser único e como um potencial aluno, você vai tirar dele o melhor e vai dar para ele o seu melhor. Eu acredito muito nisso. Assim. Então, você vê as crianças hiperativas tendo paciência com as crianças com Down quando elas estão num dia difícil. Você vê as crianças com síndrome de Down conduzindo uma criança cega. Você vê as cegas tentando se comunicar com as crianças surdas. Assim, é surreal. As possibilidades que você tem dentro de uma sala de aula, não só de balé, de qualquer outra modalidade. Assim, eu acho que o papel do educador ele tinha que ser muito mais explorado, sabe? A gente fala muito do professor, do conteúdo,
do resultado, mas a gente tem que... É o lado do educador, sabe? O poder que a gente tem na mão, assim, da educação, de um futuro melhor. A gente está numa fase tão difícil, né? Que a gente está vendo que está todo mundo no mesmo barco. E Sim. eu acho que é um bom momento para a gente pensar sobre isso, sabe? E abrir essas possibilidades todas. Então não fica com medo, não, que a sua aluna vai arrasar. É isso aí. Deixa eu passar aqui, ver se tem mais alguma pergunta. Ó, eu vi que a Valéria, você falou Pedro, é Pedrosa Valéria. Valéria Pedrosa é o nome dela. Que ela é lá de Brasília, ela fez faculdade comigo, a Valéria. Ah, perdão, desculpa. Ah, venha mesmo, viu? Eu vi que um dos objetivos é visitar o projeto. Vai lá, que a associação vai receber você muito bem. Ó, a Isa falando que você me colocou até no Pilates. Que eu falei para ela, falei, Isabela, vai fazer Pilates, vai trabalhar esse corpo, né? Porque lá na associação também tem Pilates para os alunos, né? Falei, vai fazer. Ela tava nessa... o sonho dela é dançar na sapatilha de ponta. E eu falo para ela, quem sou eu para falar que você não vai dançar? Vai, trabalha, minha filha, batalha, que quem sabe daqui a um tempo a gente não tá nas pontas, né? Aí ela foi fazer o Pilates. Você gente, achou mais alguma pergunta? Porque a gente tem pouquinho tempo, eu acho. Eu não sabia que as lives caíam depois de 1 hora. Deu 1 horinha só. Vai cair já já. Então. Se quiser, perguntem. Eu acho que assim, esse assunto que a gente escolheu, enfim, não poderia ter uma pessoa melhor para falar sobre ele do que você. Tem muita coisa para a gente explorar, né? Tem muita coisa para ser dita. Então, queria até te deixar aqui aberto. Escrevam aqui, tá, pessoal, se vocês concordarem, mas eu acho que a gente pode ter um outro encontro desse, para você poder falar um pouquinho mais do trabalho. Porque, enfim, a gente tem muito o que conversar, porque realmente eu não queria, né, que caísse, mas também assim, eu tenho um bebê de 4 meses, que daqui a pouco ele tá esgoelando lá querendo comer. Eu ouvi um chorinho aí, teve uma hora que eu ouvi um chorinho. Então eu também não consigo ficar mais do que 1 hora. Tem aqui a meia live foi uma indicação. Ela quer ser sua voluntária. Conseguiu uma voluntária aqui, Oba! Né? É Cris, eu não sei se porque agora tô com medo de errar os nomes. Ela aqui perguntou do síndrome de Down, que tem a aluninha de 5 anos. Ela falou que ia ser voluntária? Isso. Pode, vai ser super bem-vinda. A Ana disse que acabou de chegar, que adoraria conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, mas eu vou deixar essa live salva, tá? Se possível, vou ver se eu consigo salvar no IGTV, inclusive. Porque aí no IGTV ela fica fixa. Vamos ver se eu gravei aqui. Sabe quando você grava a tela do celular? Eu gravei por conta das perguntas, né? Que eu falei, depois eu quero ver as perguntas com calma, aí eu te mando, você edita e posta. Ótimo! Que legal! Não, e tem muitas coisas assim que a gente quer falar quando a gente fala sobre inclusão, né? Eu tenho essa questão de levar as meninas pro estádio, levar pra quadra. Tem meninas que vão comigo pra balada, carnaval, a gente vai tudo pular carnaval junto. Eu vi que a Gil tá aqui. Outro dia eu fui num show do Belmar, sabe, de Flight com Banana. Cheguei lá no trio com outro aluno lá da associação, com o Binho, e tava a Gil lá com o pai dela. A gente curtiu horrores, todo mundo junto. Então eu acho que, assim, também falar dessa questão fora da sala de aula, sabe? Porque é como a gente fala, se todo mundo fala assim, eu levei uma amiga minha, né, uma aluna pro carnaval agora nesse último, e eu chamei uma outra amiga. Falei, vou eu e uma amiga, e não falei para essa minha outra amiga que a Gigi era cega. E aí ela ficou toda sem saber, né? Ela falou assim, amiga, por que você não me falou? Eu falei, porque você descreve todas as suas amigas. Eu vou trazer a minha amiga que é loira, a minha amiga que é gorda, a minha amiga que é magra. Falei, gente, eu falei, é minha amiga, né? Pois é. E assim, o tanto que é incrível, sabe? Todos esses momentos de descobrir que a vida é tão mais simples do que a gente imagina, né? Então, que a acessibilidade, oportunidade, ela tinha que ser realmente para todos, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tenho levantado muito a bandeira, assim, que eu tenho tentado falar sem
sem colocar rótulos, né? Que nem eu falei, o trabalho do canal. Eu até mudei o nome do canal era Balé para Todos e ele virou Gé Marquete. Rapidinho, você tem 15 segundos para se despedir. Ó, gente, muito obrigada. Flávia, muito obrigada pelo convite, eu amei. Eu que agradeço. O espaço. E é isso, quando vocês puderem, a gente marca outra e vai ser um prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, esse foi o nosso papo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, pode colocar aqui nos comentários ou mandar pra gente via direct, e-mail, enfim, como vocês acharem melhor, tá bom? E eu fico esperando vocês no próximo episódio da nossa série Papo de Professor, que vai ao ar todas as terças-feiras aqui no canal. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Um grande beijo para você. Tchau, tchau!